igreja, para celebrar o teu nome. Nós invocamos o teu nome neste lugar. Pedimos, ó Pai, que a tua glória encha essa casa, que a operação do teu Espírito Santo sobre nós venha envolver a nossa mente e o nosso coração em tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor deseja ministrar no coração de cada um de nós. Que o Senhor, ó Deus, opere para que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir. Que a nossa mente seja como terra boa, preparada para compreender aquilo que o Senhor quer ministrar. E o nosso coração como terra boa para receber e aplicar na vida tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos, ó Pai, das nossas limitações de ouvir, de entender e de obedecer. Mas o poder do Senhor, o teu amor que constrange, o seu toque que liberta e transforma, é maior, ó Deus, do que toda limitação nossa, seres humanos. Por isso, ó Pai, nos entregamos ao Senhor e suplicamos a tua operação sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da nossa igreja neste ano é até que Cristo seja formado em nós. Nós temos um alvo. E a próxima canção que nós vamos cantar, ela diz isso, que o meu alvo é Cristo. E o nosso alvo é esse, até que Cristo seja formado em nós. Vamos celebrar o Senhor com toda alegria. Eu gostaria de te convidar a sair do seu lugar, abençoar alguém, dar aquele abraço gostoso de recepção aí. Vamos celebrar o Senhor. Pra um lugar mais alto, eu queimei as pontes com o passado, e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Me dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto, não desistir de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu sou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo.
Tem um versículo que se encontra em João, capítulo 17, quando Jesus disse que ele ia embora e ele estaria preparando morada para nós. Ele fala, eu vou e vou preparar morada. Porque um dia nós vamos viver com o Senhor. Um dia nós vamos morar com o Senhor Jesus. Mas Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos prometeu que estaria conosco, que nós podemos viver com Ele agora. Podemos viver com Ele nesse exato momento. Podemos viver com Ele na nossa semana, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso casamento, na nossa faculdade. Nós podemos viver com o Senhor. Eu gostaria que você cantasse essa canção com esse pensamento de que você não precisa ir para o céu para conviver com o Senhor, para estar com o Senhor, para morar com o Senhor, para ter Ele do seu lado. É só você convidá-lo e Ele estará contigo em todos os momentos. Vamos cantar ao Senhor? Te amarei para sempre. Tudo que sou é teu. Basta uma palavra para o milagre acontecer. Meu Deus de amor, eu quero ir com você por onde for. Eu só tenho essa vida para viver. Eu quero viver com você. Eu quero viver com você. Seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. Seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. Quando o mundo fica escuro, eu posso te ver. Quando o mundo fica mudo, eu ouço você. Eu só tenho essa vida para viver. Eu quero viver com você. Eu quero viver com você. Seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. Seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. Segura estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. Segura estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. Te louvarei para sempre. Tudo que sou é teu. Basta uma palavra para um milagre acontecer. Aleluia. A próxima canção ela diz que rendido estou. Eu acredito que isso é uma das coisas mais difíceis de permitirmos que o Senhor nos convença.
de nos rendermos a Ele, rendermos aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele fala. Às vezes eu me pergunto no decorrer da semana, quantas das vezes eu fiz a vontade do Senhor em minha semana. Às vezes eu me pergunto no dia, quantas vezes eu lembrei do Senhor no dia. E passa o dia, passa a semana, e a maioria das vezes, e algumas das vezes, eu me lembro que eu não lembrei do Senhor naquele dia, ou eu não me preocupei em viver o verdadeiro cristianismo naquele dia. Mas isso tudo só é possível quando estamos dispostos a nos render ao Senhor. Quando estamos dispostos a permitir que Ele governe, que Ele é quem conduza. Porque por mais conhecedor que eu possa ser das Escrituras, por mais conhecedor que eu possa saber de tudo, se eu não me render ao Senhor, é loucura. Por mais dinheiro que você possa ter na sua conta bancária, por mais luxo que você possa ter na sua vida e na sua casa, se você não se render ao Senhor, é loucura. Porque a nossa vida, ela só tem sentido, ou ela só faz sentido, quando a gente entende isso, que precisamos nos render a Ele. Porque é loucura lutar contra o Deus que governa tudo, que comanda tudo. É loucura lutar contra o Deus que te formou. Para pensar quantas pessoas já vieram a esse mundo, quantas pessoas já foram embora desse mundo, e Deus teve relacionamento com elas, assim como Deus quer ter relacionamento com você. É loucura você viver por si mesmo, pela sua vontade, você viver de acordo com o que você quer. Que nessa noite possamos estar com a mente aberta para que em nosso coração esteja proposto ouvir o Senhor. Porque ouvir o Senhor, se render aos pés do Senhor, obedecer o que Ele tem para falar, é sanidade. É estar bem de saúde quando o Senhor fala conosco, que nós obedecemos o que Ele tem para falar. Mesmo que tudo ao contrário diga que não, mas se você obedecer ao Senhor, você estará com saúde espiritual, e é isso que importa. Muitas pessoas em nosso meio, em nosso dia a dia, estão doentes espiritualmente, e isso demonstra nas suas atitudes, nas suas vontades e nos seus desejos. Mas quando nos rendemos ao Senhor, quando obedecemos o que o Senhor tem para fazer conosco, nos tornamos sadios espiritualmente. E é para isso que Deus nos chama. Gostaria que você cantasse essa canção com essa reflexão. Se verdadeiramente você tem se rendido às vontades do Senhor, ao que Ele quer para a sua vida, ao que Ele espera de você. E se não, é a hora da gente pedir a Ele que nos trate. Porque nós somos ruins mesmo, mas só o nosso Senhor pode cuidar de nós e tratar de nós. Cantamos a canção com esse pensamento nesse momento. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Dias meus, meu rei.
meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu não sei se você está prestando atenção no que você está falando agora. Eu não sei se você está cantando só com a sua boca, até porque às vezes nós cantamos e Deus não se interessa com aquilo que a gente canta, da forma que a gente canta, se é bonito ou não é bonito, se é afinado ou se não é afinado. Mas se você estiver cantando, entendendo isso, verdadeiramente você quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor, você quer se render a Ele. Se você diz que somente é Ele, que você é dele, que você pertence a Ele, se isso for verdade, isso sim agrada ao Senhor. Não é quando acertamos, não é só quando acertamos que agrada ao Senhor, mas é quando um coração arrependido, é quando o coração que entende que não está fazendo aquilo que devia fazer, ele começa a fazer, e isso agrada ao Senhor também. Quando damos um passo nesse sentido, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu. Se você quiser cantar isso agora com verdade, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Deus, muito obrigado, Pai,
Muito obrigado porque o Senhor fez em nós o seu querer quando nos salvou. Quando o Senhor nos redimiu naquela cruz, Deus. E obrigado porque o seu Espírito nos convenceu, Deus, de quão mal somos. Quão pecador somos, Deus. Deus, nós não somos dignos de nada. Nós não fazemos nada que seja bom ao seu olhar, Deus. Quantas das vezes nos pegamos, Deus, em situações que, se acreditássemos mesmo que o seu Espírito está conosco, teremos vergonha daquilo que fazemos. Deus, eu te agradeço porque o Senhor nos constrange com o seu amor. Sabemos que somos indignos, Deus, daquela cruz. Sabemos que somos indignos, Deus, de o Senhor ter morrido por nós, mas o Senhor nos constrange com o seu amor, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de ninguém que está aqui dentro. Muito obrigado, Deus, porque Satanás mente para nós quando diz que somos abandonados pelo Senhor, ou somos indignos do Senhor, ou não merecemos o Senhor. Porque o Senhor nos tornou digno a partir do momento que o seu Filho veio a habitar nesse mundo e decidiu morrer por nós e nos amar. Somos justificados pela sua cruz e pela sua morte. Obrigado porque o Senhor devolveu o livre acesso a Ti mesmo, Deus. Obrigado porque hoje podemos falar novamente contigo, fomos religados através da morte do seu Filho. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos, mas o Senhor enviou o seu Espírito para nos consolar. O Senhor enviou o seu Espírito para nos confrontar, Deus. O Senhor enviou o seu Espírito para estar conosco, Pai. Obrigado porque temos um mentor, Pai. Mas nessa hora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa nos perdoar dos nossos pecados, Deus. Porque o nosso desejo é se render ao Senhor. Sabemos, Deus, que é loucura, que é muita loucura, Senhor, caminhar longe do Senhor, que é muita loucura, Deus, fazermos o que queremos. Mas que o Senhor, em nome de Jesus, possa receber-nos, Deus, com o seu perdão. Perdoa todas as minhas falhas, Deus, que temos muitas. Perdoa as falhas dos meus irmãos aqui nessa noite, daqueles que nos visitam, daqueles que nos assistem pela internet, Pai, daqueles que vão assistir esse vídeo. Que o Senhor nos perdoe, Deus. Perdoe de tudo que fazemos, Pai. Muito obrigado pelo seu Filho, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos deu vida nova. Que o Senhor, na autoridade do seu Espírito, possa usar a nossa vida. Possa usar a nossa vida para abençoar o outro, Pai. Para abençoar aqueles que moram ao nosso redor. Para abençoar aquele que é o nosso próximo, que o Senhor vai trazer até nós. Aquele que está passando por dificuldade. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai. E eu não oro dizendo dificuldade, Senhor, só financeira, mas há muitas pessoas que são abastadas e estão passando por dificuldades, Pai. Mas que o Senhor nos deixe atento a isso. Não nos permita, Deus, que nessa semana, no decorrer dessa semana, fiquemos bloqueados por Satanás, Deus, a ponto de esquecermos que somos cristãos, salvos e lavados pelo sangue de Jesus, que temos a palavra de esperança, que em nós habita a vida, Senhor. As fontes de água viva devem jorrar por nós, que o seu Espírito nos constranja a isso, a lembrar disso, Deus. E que nessa semana possamos abençoar muitas pessoas nessa semana, Pai. Que o seu nome seja louvado, que o seu nome seja engrandecido. E assim eu te bendigo, Pai, no nome amado do seu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. As crianças podem vir até aqui à frente. Nós vamos despedi-las para o culto infantil. É um investimento, né? Trazer a criança à igreja. A igreja tem trabalhado através do Ministério Nova Geração. A igreja tem trabalhado através do Ministério Nova Geração para ser um apoio às famílias, né? No investimento, no discipulado das crianças, né? E o pessoal tem preparado ali o ambiente sempre da melhor maneira, preparado atividades envolventes ali para as crianças, uma forma de ensiná-las do amor de Deus. Então, quando a gente traz as crianças, isso é investimento, né? A gente tem orado aí com o desafio de alugar vans, né? Tem 2 bairros que nós
queremos, né, temos crianças para buscar aos domingos e a gente está precisando aí das condições para alugar as vans, né, para buscá-los. Então estejam orando por isso, né? Às vezes você tem, além do seu filho, sobrinho, neto, você tem lá uma criança que é vizinho, que é amigo, e você pode estar ajudando assim a fazer um discípulo de Jesus, quando você de repente convida aquela criança para trazê-la, né? Mas, sobretudo, não devemos descuidar dos nossos, né, naquele investimento diário, né, para que eles possam, através de nós, ouvir de Jesus, aprender de Jesus e terem, assim, uma experiência com Ele. Nós vamos orar com as crianças, despedindo-as para o culto infantil. Muito obrigada por todas as pessoas que estão aqui. E o que eu... Amém. Amém. Papai do céu, muito obrigada por tudo que o Senhor fez por nós, pela vida que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor Pai, Deus abençoe que todo mundo está aqui na Igreja Batista, as crianças de pouco do infantil, aprender Jesus e todo mundo celebrando a Deus. Abençoa, cuida do nosso planeta, da nossa cidade, das pessoas, dos carros, dos veículos, dos prédios e todo o país do Brasil. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, abençoa a minha vida, meus amigos, cuide de nós, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Hoje eu fui lá no aniversário do meu avô e também lá na Síria, lá está uma guerra danada, então Deus tem que parar com a guerra e Deus cuida do nosso planeta e todos os seres humanos da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor nosso Deus, eu te peço, abençoe essa igreja, que ela seja sua, da sua família. Amém. Amém. As crianças vão sair ali com as meninas. Eu ia destacar o Jefferson, que estava aí, ele vai dar aula hoje também? Isso é muito bom, né? A gente tem assim sempre uma ausência de homens, né, trabalhando com as crianças, né? E eu tinha visto o Jefferson aqui e fiquei feliz, né? Um homem lá para trabalhar com as crianças. Quem sabe outros, né, serão tocados aí por Deus para estarem lá também ministrando com as crianças, né, para que elas tenham ali o referencial tanto masculino quanto feminino. A irmã Vera pede para avisar que semana que vem haverá aquele feirão de guloseimas, né, para um propósito aí bastante sublime. Para quem não sabe, o feirão de guloseimas é aquele dia que vende um monte de coisa que a gente não deve comer, né, mas que é gostosa, faz a gente engordar, que faz o açúcar subir. Então, prepare aí o seu bolso para o domingo que vem. E eu creio que ela também vai receber doações, né? Tem aqueles irmãos assim prendados, né, que fazem um pudim igual ninguém, né, faz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que ninguém sabe fazer igual. Ela está aberta a receber as doações e esse valor arrecadado será para aí um propósito sublime de socorrer. Nós vamos ouvir uma mensagem musical. A irmã Silvia estará adorando ao Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não há
adoro pelo que Ele faz, nem por muitos bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito sejas o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem por muitos bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 toda glória. Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Vamos fazer juntos a leitura bíblica que será projetada? Romanos capítulo 8, alguns versículos desse capítulo. Vamos juntos? Considero
Amém? O texto fala de sofrimento, mas o texto também fala de esperança. Sofrimento é algo comum a nós, por diferentes motivos. Basta amar ao próximo para sofrer. Você ama alguém que está enfermo, ou você ama alguém que está desempregado, ou você ama alguém que escolheu um curso de vida de autodestruição, enfim. Talvez questões também pessoais trazem sofrimento, é emprego, é vida conjugal, é vida financeira, é saúde, é família. Eu quero então convidá-lo a juntar nesse momento essas duas palavras. Sofrimento, trazendo a memória e, sobretudo, colocando nas mãos do Senhor tudo aquilo que traz algum tipo de dor e angústia ao seu coração. Tendo nele a esperança. Tendo nele a esperança de socorro, tendo nele a esperança de solução. Quando oramos, não é porque fazemos da oração uma varinha mágica para Deus fazer o que a gente quer, mas é o momento em que a gente deposita toda a fé e toda a confiança em Deus, porque cremos que Ele é todo-poderoso, porque cremos que Ele nos ama e se importa conosco, porque cremos que Ele pode dar uma direção adequada para aquela questão que está aborrecendo, entristecendo, angustiando o nosso coração. Então, enquanto a gente ouve o teclado somente tocar, feche os seus olhos, ore ao Senhor nesse momento, presente diante de Deus aquilo que vai no seu coração. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que
sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Confia nele, entrega o teu caminho a ele, descansa nele. Entrega, confia e descansa. Que Deus nos abençoe, amém? O momento que segue é um momento de dedicação de dízimos e ofertas ao Senhor. Eu gosto, tem vários textos que falam sobre a questão da contribuição, mas talvez um dos que eu mais gosto é aquele que diz que Deus ama ao que dá com alegria. Amados, Deus é o dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra na sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você acha que Deus precisa de alguma coisa que tenhamos para dar a Ele, oferecer a Ele? Você acredita que Ele precisa da gente por alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que sem Deus, na verdade, a gente não é nada. A gente não é capaz de produzir nada. A gente não é capaz de obter nada sem a ajuda do Senhor. Então, a questão que está envolvida nesse momento aqui não é quebrar o galho de Deus. Não é dar uma ajuda para Deus como se Ele precisasse de dinheiro. Mas, embora Ele não precise, Ele estabeleceu desde sempre que o seu povo iria se manter através da contribuição. Quando a gente abre a Bíblia no Velho Testamento, a gente vê isso, e de alguma forma também a gente vê no Novo Testamento. Através da contribuição que o povo de Deus e as coisas relacionadas se mantinham. Mas, contudo, eu acho muito interessante porque Deus não coloca a faca no pescoço, né? Você tem que dar de qualquer maneira, não. Ele dá uma deixa assim, interessante para a gente, dizendo assim, olha, eu amo, eu tenho prazer, me agrada quem o faz por prazer, quem o faz com alegria, né? Aquele que faz por constrangimento, ou somente por obrigação, ele ainda não está conseguindo atingir o coração de Deus, porque Ele mesmo diz que ama, traduzindo, tem prazer naquele que o faz com alegria. Eu entendo que isso tem a ver com visão de reino, por exemplo, né? Se a gente tem a visão de reino, entendendo que isso daqui é parte do reino, que o que a gente faz, né, de trabalho como igreja tem a ver com o engrandecimento do reino de Deus, aí a gente então entende que é um privilégio, uma honra, um prazer se envolver com as coisas do reino de Deus, né? Devolvendo parte daquilo que Ele nos dá, ou investindo, né, parte daquilo que Ele nos dá para a manutenção das coisas relacionadas com o seu reino. Então, se você tem essa visão de reino e entende que é um prazer, né, uma alegria poder fazer parte daqueles que sustentam a obra, se você veio preparado,
que você possa consagrar a Deus seu dízimo, também a sua oferta. Mas e os outros, né, que não trouxeram nada? A sua vida vale mais do que o seu dízimo e do que a sua oferta. E aí, então, esse é um tempo de consagrar a vida a Deus. É aquele tempo que a gente tem que fazer toda semana, dizer: Deus, eu já tenho oferecido a minha vida o suficiente para servir a causa do Senhor? Tem alguma coisa ainda em mim que eu estou retendo e que era para eu consagrar para o teu reino, para a tua obra? E aí que Deus ministre em cada coração, né, despertando aí as vocações, os dons e talentos para também engrandecimento do seu reino. Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova o espírito inabalável. Pois habita em nós o teu Espírito, pois habita em nós o teu Espírito. Eu quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Amém, igreja? Às vezes a gente tem a frustração de não ser, ou de não sermos, né? Segundo o coração de Deus. Quantos já viveram essa frustração de olhar assim no espelho e não gostar do que vê, né? Fala, devia ser diferente, eu devia orar mais, eu deveria ler mais a Bíblia, eu deveria ser mais consagrado. Essa parte é mais natural, né? E quando ela está acontecendo é bom, porque Deus está trabalhando na gente. A frustração de não ser segundo o coração de Deus, né? A gente vive aí naturalmente na caminhada esse
dilema, né? De querer ser segundo o coração de Deus, mas também de viver a frustração de ser segundo o coração de Deus. A mensagem de hoje, a reflexão de hoje está baseada na vida de José. Se você quiser acompanhar o que a gente vai falar, você pode abrir aí no capítulo 37 de Gênesis. É a partir daí que a história começa. Se a gente fosse ler tudo, a gente ia ter que ler aí os 10 capítulos, né? Os próximos aí, tirando o capítulo 38, vão aí narrar a história da vida de José. Né? José que era filho de Jacó, né? O terceiro patriarca, né? de Israel. Né? E ele tinha assim, várias mulheres. Né? Ele, na verdade, Jacó tinha várias mulheres e filhos assim, com todas elas, mas ele tinha das 4 mulheres, uma que ele assim, amava mais. E já na sua velhice, aquela mulher que durante a vida inteira não lhe deu filhos, pôde lhe dar filho. Né? E ele então passou a amar aquele menino assim, de uma maneira muito especial. Primeiro porque ele já era velho, né? E segundo porque a mulher que ele realmente amava foi quem gerou aquela vida, gerou aquele menino e deu a ele. Mas aí, então, ele fez questão de destacar esse carinho especial que ele tinha para o menino. Ele deu lá uma túnica, segundo alguns estudiosos. Era uma roupa, né, tipo um vestido de mangas longas também. Mas, segundo os estudiosos, era colorido. Era um tipo de roupa que normalmente se dava aos filhos de rei. Né? E ele, então, destaca aquele menino dos demais, mostrando que, na verdade, ele o amava mais do que os outros e dava a ele assim um valor maior do que os outros. Aí você pensa aí no universo de 11 filhos, né? O que acontece com os demais? O que acontece? Ciúme, né? Eles sentem ciúme. E é interessante, isso é conversa para outro dia, mas é interessante que alguns sentimentos emburrecem a gente. Nessa situação, o ciúme dos irmãos não deveria, mas se fosse gerar alguma animosidade, deveria ser em relação ao pai. Não, mas é gerado em relação ao irmão. Né? O pai que tem atitude ruim, mas o irmão que paga. Mas José, para eles, não era de todo santo. Eles apacentavam os rebanhos do pai, era a cultura da época, e o irmão ele ia lá, via o que eles estavam fazendo e voltava, dava relatório para o pai. Né, falando do comportamento errado, do que faziam e não devia fazer, e isso então fazia aumentar a ira, né, o ódio dos irmãos contra ele. O destaque nesse capítulo 37 fica por conta dos sonhos, né, de José. Todos nós sonhamos, né, eu acredito que a maioria de nós pelo menos, né, todos nós sonhamos. E até aí nada de especial, né? Às vezes tem um sonho assim diferente que a gente fica impressionado com ele, mas nesse caso aqui, os sonhos que José tinha eram mais impressionantes ainda. Seja aquele primeiro que ele fala dos feixes, cada um tinha lá o seu feixe e nesse primeiro sonho, o feixe de trigo dele permanece de pé e todos os outros feixes de trigo que representavam cada um dos seus irmãos e também o seu pai se curvam diante do feixe dele. E aí, imediatamente, os irmãos entendem, né, o significado daquilo dali. O que você está querendo dizer? Você é melhor do que a gente? Você é mais importante? Você vai reinar sobre nós? Nós teremos que nos curvar a você? E já aumenta, então, aquela relação animosa que eles têm. Se não bastasse, vem o outro sonho, né? Ele tem mais um sonho. Mais à frente, o texto bíblico vai nos dizer, no versículo 9, segundo sonho, sol, lua e estrelas se curvando diante dele. Aí, dessa vez, foi demais, até o pai brigou com ele, né? Chamou ali a sua atenção, mas guardou aquilo dali no coração. Quando a Bíblia fala do pai guardar aquilo no coração e ficar pensando naquilo dali, me passa a ideia, o texto não fala claramente, que o pai suspeitou daquele sonho insistente. Suspeitou que havia algo a mais naquele sonho
de José. Pronto, a confusão estava formada, os irmãos que já tinham ciúme e inveja dele, agora estavam com ódio dele. Ele era o filho preferido, ele fazia fofoca falando dos vacilos dos irmãos, e agora ele tem 2 sonhos que dão conta de que ele seria o maioral e os outros deveriam se encurvar diante dele. Num dia depois disso, passando algum tempo, ele vai ao encontro dos irmãos, mais uma vez, para ver como estavam. E os irmãos, vendo-o se aproximar, de tanto ódio no coração, planejam matar a ele. Vamos tirar a vida desse sonhador, e aí a gente vai ver o que é que vai ser do sonho deles. E planejam matar, mas aí Deus levanta lá um dos irmãos que dá uma outra ideia, fala, não mata não, vamos jogar ali naquela cisterna, depois a gente resolve. E aí passa algum tempo, vem uma caravana de ismaelitas, e um deles lá tem assim uma ideia extraordinária. Para que matar? Não vamos matar não, vamos vendê-lo como escravo. Né? E aí a gente não sabe exatamente qual foi o preço, mas imagine-se numa situação em que em você é colocado preço. Imagine-se virando uma mercadoria na mão de alguém. E aí esse alguém vender você como escravo. Foi o que aconteceu com José. José foi vendido como escravo e aquela caravana de ismaelitas o levou para o Egito, onde ele foi vendido para Potifar. E começou ali a trabalhar na sua casa, destacou-se no serviço. O texto vai nos dizer lá no capítulo 39, versículo 2, que Deus estava com José, que parece ser um antagonismo, né? O camarada acabou de ser vendido como escravo, como Deus estava com ele. Mas é o que a Bíblia afirma, Deus estava com José. E ali na casa em que ele morava, na casa do seu dono, porque agora ele era um escravo, o texto vai nos dizer que ele ia bem em tudo. Tudo que ele pegava para fazer dava certo, ele era um homem de fato abençoado e bem-sucedido. E olha o que mais o texto vai dizer na continuidade, no versículo 3, que Potifar, o dono de José, viu que o Senhor estava com ele. Que coisa interessante, né? Ele olha para aquele rapaz, vê a maneira de viver, vê a forma de trabalhar e percebe esse camarada é diferente. Deus é quem abençoa, Deus é quem está sobre a vida dele. E assim, então, ele foi graduado ali na casa de Potifar, se tornando o empregado mais importante da casa, o mordomo da casa. Que bênção, né? Mas aí não dura muito tempo, porque a mulher de Potifar olhou para ele, a palavra vai dizer que ele era bonito, era alguém atraente, e a mulher então começou a insistir para que ele se deitasse com ela. E ele tentando fugir, até que chega um dia que a mulher o agarra e ele tem que literalmente fugir, e a mulher acaba ficando com a túnica dele em suas mãos. Parece que ele tinha um problema com túnica, né? Era agora a segunda túnica dele, problema de novo. E aí a mulher inventa uma história, olha, ele tentou me agarrar, ele não me respeitou. E aí Potifar, quando fica sabendo da história, fica furioso da vida. E ele agarra José e com seu poder e autoridade lança o José num cárcere. Ele vira agora um prisioneiro. E ali na prisão, a palavra vai nos dizer, deixa eu ver aqui no versículo... A partir do versículo 20, né, diz que ele agarrou José, jogou José na prisão. Versículo 21 vai dizer, mas o Senhor estava com ele e o abençoou. Então, quando ele chega na casa de Potifar, o texto bíblico registra essa questão, que é importantíssima. E agora, de novo, mas o Senhor estava com José e o abençoou de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro, e o carcereiro colocou, então, como encarregado de todos os presos. Ele mandava em tudo ali na cadeia, ele mandava em tudo ali na prisão, e o carcereiro não se preocupava com nada, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que ele fazia. Ali no cárcere, depois de um tempo, chega ali presos o padeiro e o copeiro do rei. E em determinado dia eles têm um sonho, e José interpreta o sonho de ambos.
Para um era boa notícia de ser restaurada a sua condição de copeiro, para outro era uma má notícia, olha, infelizmente você vai morrer, game over, né? Fim de jogo, não tem jeito para você. Mas aquele que recebeu a boa notícia, José fez um pedido a ele, falou, olha, por favor, quando você estiver restaurado bem lá diante de Faraó, lembra de mim. Por que esse destaque é importante? Porque pode dar a impressão para a gente porque Deus era com ele, de que a prisão era assim a oitava maravilha. Não. Prisão é prisão, cadeia é cadeia. É um lugar onde a sua liberdade está cerceada, é um lugar onde as condições não são as melhores, é um lugar que impõe algum tipo de sofrimento. E isso fica claro no pedido dele ao carcereiro. Olha, lembra de mim, fala lá de mim para eu conseguir lá a bondade do rei e sair daqui. Mas aí a palavra de Deus vai dizer que o carcereiro esqueceu de José. Então, o primeiro evento foi vendido como escravo, o segundo evento foi injustiçado pela mulher de Potifar, e agora, no terceiro evento, foi esquecido pelo amigo ali que ele fez na cadeia. Mas aí vem o momento, capítulo 41, que o rei teve um sonho. E ele chamou os sábios ali do seu reino para que interpretasse aquele sonho, mas ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E o rei agora já estava triste, porque ninguém o ajudou, e aquele sonho que havia sido repetido estava se atormentando o seu coração. Aí é nesse momento que o copeiro falou, chegou a hora de eu reparar uma injustiça muito grande. Lá na cadeia eu conheci um homem e ele tem esse dom de interpretar sonhos. Eu sonhei, o padeiro sonhou, ele interpretou e as coisas aconteceram exatamente como ele falou. E aí então o rei fala, manda chamar esse homem, já que ninguém resolve, manda chamar esse homem. Chama o José, ele se barbeia, ele toma um banho e ele se apresenta diante do rei, que fala para ele, olha, eu estou sabendo que você é capaz de interpretar. Ele fala, não, eu não. Isso não pertence a mim, não, mas Deus pode. Então, conta aí, vamos ver o que acontece. E o rei conta o sonho. E, imediatamente, ele dá ao rei a interpretação do sonho, que era aquela história lá das vacas gordas, né, e as vacas magras, as espigas bonitas e as espigas secas, as magras engolindo as gordas, as secas engolindo as que eram belas. E aí, além de interpretar um sonho, ele dá um conselho para o rei. Ele fala, olha, aproveita o tempo da vaca gorda. E esse é um conselho para todos nós, né? Aproveita o tempo da vaca gorda, junta tudo que você pode juntar, porque quando vier a fome vai ser terrível. Então se prepare. E o rei fica assim, em êxtase com José. E ele diz, eu vou ler porque é melhor do que eu tentar citar com as minhas palavras. Ele diz assim, não poderíamos achar alguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. O rei reconhece Deus nele. E aí ele se vira para José e diz, olha, Deus te mostrou tudo isso, e está claro que não tem ninguém aqui que tenha a capacidade e a sabedoria que você tem, e você então vai ficar encarregado do meu palácio. Todo o povo vai obedecer a sua ordem, só eu terei mais autoridade do que você, porque sou o rei. Nesse momento, eu te coloco como governador do Egito. Aí, aquela hora da gente fazer assim, uhul, né? Graças a Deus, aleluia. Né? Ele passa, sim, por um monte de coisa, mas chega a hora, então, da glória. É esse o momento em que o sonho se transforma em realidade. Então, vamos voltar no início para extrair aqui algumas lições. Eu desejo que Deus esteja falando conosco, ao nosso coração, nos edificando. Lá, no capítulo 37, quando a gente destaca ali os sonhos de José, o que a gente pode tirar de lição ali? Os sonhos foram produzidos pela vontade de José. Os sonhos eram, assim, sonhos comuns, iguais a alguns que a gente tem, sem pé nem cabeça. O que eram aqueles sonhos ali? Era a revelação de Deus para ele. Eram os sonhos de Deus para a vida de José. E aí, o que a gente tem, então, como conclusão aqui? Que
sem pedido nenhum de José, sem intercessão nenhuma dele ou do seu pai pela sua vida, sem nenhuma vontade humana, Deus tinha um plano para e com a vida de José. Porque não era um plano simplesmente para, a fim de satisfazer o José, mas ele tinha um plano com a vida de José, no que diz respeito para a humanidade, para o mundo da época, e também para aquele povo que ele formava a partir dos patriarcas. Deus tinha um sonho para a vida daquele moço. Deus tinha um plano para a vida daquele moço. E quando nós abrimos a palavra de Deus, o que nós descobrimos é exatamente isso, a mesma verdade. A mensagem bíblica, ela é extraordinária. E uma das razões é a seguinte: nós não merecemos graça, bondade e misericórdia de Deus. Nós não merecemos amor. Às vezes se cria lá fora, e às vezes aqui dentro também, a ideia de que os crentes se acham melhores do que os lá de fora. Não tem essa ideia por aí? A gente se acha melhor. Mas por mais que você se ache melhor, você não merece de maneira alguma graça, misericórdia e bondade de Deus. Mas por que a mensagem da palavra é extraordinária? Não simplesmente por esse fato, mas pelo que complementa esse fato. Deus nos ama no limite máximo do amor. Deus nos ama, segundo Paulo lá em Romanos, de uma maneira imedível. A gente não consegue saber e nem compreender, entender a extensão desse amor de Deus por nós. E mesmo sendo quem nós somos, com todas as nossas falhas e defeitos, Deus tem um plano para e com a nossa vida. Amém? Você crê? Amém? Deus tem um plano para a sua vida. É muito importante que a gente fale, a gente ouça isso repetidas vezes, exatamente porque esse é um ponto assim, nevrálgico da vida como um todo, sobretudo no aspecto espiritual. Porque a guerra contra o inimigo de nossas almas se dá num campo chamado mente. A guerra contra o inimigo de nossas almas se dá aqui na mente. Hoje pela manhã eu citei lá o episódio da tentação de Jesus no deserto. Aquele papo furado de Satanás, ele queria trabalhar onde? Mexer aonde com Jesus? Queria mexer com a cabeça dele. Transforma pedra em pães, pula, porque o anjo vai... E seria um espetáculo. Já pensou o homem subindo Jesus subindo lá no alto do templo, aquele monte de gente andando por ali, aí ele pula, e aí os anjos amparam, e aí ele chega. Uau! Coisa extraordinária. Ele tenta trabalhar com a mente de Jesus para desviá-la do foco. Lá no Éden, a conversa da serpente com a mulher. Onde se deu a guerra? Onde se travou a guerra? Satanás apareceu para assustar. Chifre vermelho, garfo. Foi assim que ele fez? Não foi, né? Ele aparece como parça, como eu gostaria de dizer o Neymar. Ele aparece para trocar uma ideia. E aí, como é que você está, senhora? A senhora está boa? Né? Como é que vai a família? Calor aqui, né? E vai ali conversando, e vai ali envolvendo num papo. É na mente que a guerra se dá. E nós estamos sendo atacados constantemente para desacreditarmos disso, porque a vida de um homem pode mudar de maneira extraordinária a partir do momento em que ele descobriu o quanto que ele é valioso para Deus, o quanto que ele é amado para Deus. Satanás não quer que acreditemos nessa verdade de maneira nenhuma, porque se nós conseguimos acreditar que Deus existe, que Ele nos ama, que Ele se importa conosco, que Ele tem um plano para a nossa vida, tudo na vida vai mudar. Por isso que a guerra é no campo da nossa mente. Por isso que a gente precisa falar e ouvir tantas vezes essa verdade. É uma verdade que incomoda. Jesus está chegando em determinado lugar e um homem que não era bem visto à vista da sociedade ali, sobe numa árvore para ver Jesus passando. Já identificou quem é? E aí, uma multidão em volta de Jesus, um monte de gente boa em volta de Jesus, um monte de gente humilde, sofredora em volta de Jesus. Quem Jesus destaca? O miserável, né? Aquele que ninguém ia com a cara dele, só os que eram da laia dele, né? Alguém que representava opressão, sofrimento para o povo. Jesus falou: Zaqueu,
Eu quero ir lá na sua casa, desce daí, rapaz. Já parou para pensar que negócio esquisito? Você fala, pô, mas justamente na casa desse homem, aí começa a haver um burburinho lá, uma discussão, justamente na casa desse homem. E tem outros episódios, quando aquela mulher de má fama vem e beija os pés de Jesus. Alguém espiritual, né, um fariseu, fala, se ele soubesse de que qualidade é essa mulher, se fosse profeta mesmo, saberia quem ela é e não deixaria que ele se tocasse. Então esse amor extraordinário, imedível de Deus sempre foi motivo de discórdia, sempre foi difícil de entender, incomoda sobretudo o fariseu, porque ele acha que é bom e merece, e aí quando ele vê essa graça sendo assim distribuída para os piores, né, como foi no ladrão da cruz, que é pior do que isso, o camarada não vinha à igreja, né? Ele jogou futebol todos os domingos de manhã, ele tomou todas as cervejas e cachaça do mundo, ele pegou todas as mulheres, ele viveu uma vida completamente dissoluta, aí chega lá aos 49 do segundo tempo, nos acréscimos ele fala, lembra de mim? Jesus fala, já é. Vou lembrar, hoje mesmo você vai estar comigo. Aí o povo pira o cabeção, né? Mas como é que pode? Se Deus fosse justo mesmo, esse miserável, esse ladrão, esse estuprador, é a graça extraordinária de Deus. É o amor imedível, é o amor que a nossa razão não consegue compreender. Mas, a despeito da nossa capacidade de compreender, ele é verdadeiro. Existe um Deus no céu. Nós e a criação não somos frutos do acaso. É um poder eterno que criou todas as coisas por meio da sua palavra e a gente de maneira especial colocando a mão. Deus existe. Deus se importa conosco. A criação foi perfeita para suprir todas as nossas necessidades. Ele se importa conosco. E Ele tem um plano para a vida de cada um de nós. Deus tem um plano para a sua vida. Mas tem uma segunda lição que a gente pode aprender aí, que parece desdizer, contrariar a primeira lição. Acidentes fazem parte da vida, mesmo que Deus tenha um plano para nós. Ele tem, mas acidentes fazem parte. E o que eu estou chamando aqui de acidentes? Os seus irmãos, de repente, de uma hora para outra, passam a te odiar. E isso é uma espécie de acidente na vida. Ou está tudo tranquilo. Isso causa uma depressão. A depressão não é um buraco para baixo. Isso causa uma depressão na vida. Lá no interior de São Paulo, onde eu morei, na cidade de Bilac, por quase 3 anos, lá não se usa quebra-molas. Lá se usa depressão, que é esse buraco para baixo, né? Por que eu estou falando isso? Já esqueci o que eu estou falando. Os acidentes que acontecem. Isso é uma depressão, na estrada plana da vida. De repente, você ser alvo do ódio do seu irmão, não desliza perfeitamente. Isso sacode o carro chamado vida, causa incômodo. Não é assim quando passa no quebra-mola? E é da mesma maneira quando você passa num buraco. É da mesma maneira, sacode, amolece lá parafuso que não é para amolecer, quebra o que não é para quebrar. E aí, pensando na estrada da vida, uma situação como essa é um dos buracos que a gente tem que passar e daqueles grandes que cria transtorno, cria sofrimento. É nessa hora que o crente Jesus muitas vezes se pergunta assim, mas cadê Deus? Como é que pode ele dizer que me ama se ele está deixando eu passar por isso? Se não bastasse o ódio, eles planejam matar. Depois, muitos e muitos anos, José poderia saber que um tentou livrar a vida dele, que foi Rubem. Mas, durante décadas, todos os meus irmãos me odiaram a tal ponto de tentar me matar. Você consegue construir a cena dos irmãos agarrando, jogando numa cisterna. Você consegue imaginar a reação, a sensação, o medo que se instala quando tudo isso acontece com esse moleque? Você consegue imaginar isso? A dor que isso provoca no coração, a tristeza, a decepção, a angústia. E aí, se não bastasse, alguém fala, o que adianta matar ele? Né? A gente não vai ganhar nada matando. Ele não vale nada, porque a gente pode matar. Mas aí dá para a gente vender, então, e ganhar alguma coisa com a venda.
Agora você é José numa daquelas carruagens, né? Porque foi entregue e vendido pelos seus irmãos, e aquela carruagem está se afastando, e você vendo os seus irmãos cada vez mais distantes, tranquilos, sossegados. Vendemos mesmo, esse cara aí é mala. E todo mundo sossegado, e aí você agora é José nessa carruagem. Imagine a dor, imagine a tristeza. E aí é nessa hora que a gente fala que Deus não ama a gente. Eu lembro de uma frase que eu dizia, pastorei 2 anos e 9 meses em Bilac, entendi que era hora de sair, vim embora, só que eu tenho, né, ainda um negócio na minha cabeça. Antes do primeiro ministério, eu falei assim para Deus: Deus, dia 5 de dezembro é a formatura, e meu trato com o Senhor acaba lá no dia 5 de dezembro. Se depender de eu dar uma ligação para alguém para pedir ministério, para ser pastor em algum lugar, eu estou fora, porque isso a gente não tratou, né? Mas aí Deus fez com que não precisasse. Eu tive várias outras oportunidades e acabei sendo convidado para o ministério. Mas depois, quando voltei de Bilac, fiquei 1 ano e meio sem ministério. Quando cheguei, descobri que a Ana Cláudia estava grávida da Alana, né? 1 mês, 2 meses ali. E aí você imagina o pastor desempregado, sem ministério. E eu não sei fazer nada da vida, né? Desde aquela época eu não sabia fazer nada da vida. E aí eu fui trabalhar com meu sogro como ajudante de pedreiro. E eu brinco com as pessoas dizendo que Deus tinha alguma coisa para me revelar que eu não sabia muito bem. A gente fazia vários serviços de pedreiro, mas, sobretudo, a gente trabalhava muito com esgoto, fazendo muito esgoto de casa. E eu falava, eu não sei o que Deus está querendo me dizer, botando a minha cara aqui dentro dessa merda aqui, trabalhando com esse negócio. E até hoje eu não sei exatamente o que ele queria dizer, né? E foi assim 1 ano e meio. Depois, no final desse 1 ano e meio, a minha frase era a seguinte: Deus desistiu de mim, Ele não quer mais nada comigo. Eu vou tocar a minha vida, vou procurar alguma coisa para fazer, vou esquecer desse negócio do ministério, porque Deus, Ele não quer mais nada comigo. É a guerra que é travada na mente, que faz com que as circunstâncias estabeleçam verdade para nós, quando, na verdade, as circunstâncias não têm autoridade alguma para estabelecer verdade. Mas porque estamos sofrendo, porque estamos na angústia, a gente acaba concluindo que Deus não é tão amoroso assim, que Ele não está sempre junto como diz, que Ele não cuida, que Ele não tem um plano, que, na verdade, nós estamos abandonados e a gente tem que dar o nosso próprio jeito, porque, de alguma forma, Ele esqueceu da gente. Mas aí, depois de 1 ano e meio, quando não tinha mais nenhuma igreja me convidando para pregar, para ser pastor, apareceu a primeira igreja batista em Barra do Piraí. Meu sogro trabalhando na obra, conheceu a irmã Edna, conversaram sobre a denominação, e aí veio o assunto de que o genro era pastor, e foi desse jeito que eu fui indicado aqui pela irmã Edna, que nunca tinha me visto, para concorrer com o ministério. E aí, por desígnio de Deus, eu fui escolhido para estar com os irmãos. E quando cheguei aqui, a gente tinha assim, bastante coisa para fazer, e eu me lembro que os primeiros anos foram anos de muitas obras. E eu me lembro ali atrás, trabalhando com o irmão Adeline, irmão Daniel, irmão Wilson, uma turma boa aí, e eu podendo interagir com eles, dar sugestão: não tem que fazer assim, não tem que fazer assado, não tem que lembrar disso, não tem que cuidar daquilo outro. E aí me vem à mente aquele 1 ano e meio trabalhando na obra. E a verdade de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um plano para a nossa vida, mas isso não vai nos isentar dos acidentes que a vida provoca. Os acidentes de José foram ódio dos irmãos, ser lançado na cova, ser vendido como escravo, injustiçado pela mulher de Potifar, esquecido pelo amigo da prisão. Ele teve que passar por tudo isso, momentos de angústia. E a outra verdade que eu já mencionei, somente repetindo para gravar, os acidentes não determinam a nossa vida. Os acidentes não impedem o plano de Deus para nós.
Normalmente somos levados em tempos difíceis, de dor, de angústia, de dificuldade, a esquecermos do sonho, esquecermos da revelação que Deus fez para a nossa vida. E aí passarmos a ver só a partir da perspectiva gerada pela dificuldade ou pelas dificuldades. Mas nós não podemos permitir isso, porque os acidentes não determinam nada. Quem tem autoridade para determinar alguma coisa é somente Deus, e mais ninguém. Eu aprendi com o Neil, pastor Neil Barreto, que o problema não é o que fizeram conosco, mas o que fizemos ou o que fazemos com o que fizeram conosco. Deu para entender ou bagunçou a cabeça? O problema não é o que fizeram conosco. Ao longo da vida, os acidentes acontecem, somos injustiçados, mil coisas acontecem. Mas o problema não é o que fizeram conosco. O problema é o que a gente vai fazer com o que fizeram com a gente. Já ouvi a história do cavalo que caiu no poço, né? Eu já falei aqui algumas vezes. Tentaram tirar, não conseguiam tirar de nenhum jeito. Vamos então enterrar o bicho aí, não tem jeito. E começam a jogar terra, mas só que o cavalo, na medida que a terra cai no seu lombo, ele sacode e ele sobe em cima. E qual é a surpresa daqueles que estavam tentando enterrar o cavalo, quando vem ali o dorso do cavalo, já saindo ali no nível do início ali, né, da tampa do poço. É mais ou menos assim que a gente tem que fazer. Não adianta imaginar que porque você está com Jesus, não vão tentar enterrar você. As pasadas vêm. E normalmente quando as pasadas de areia vêm, a gente fica com aquela síndrome de pobre coitado, né? Tadinho de mim, né? Por que faz isso comigo? Não, a vida é assim, todo mundo passa por isso. Só as circunstâncias que são diferentes. A vida é assim, talvez isso que faça a vida bela. Ouviu a história daquele pescador que queria uma maneira de trazer peixes mais frescos para serem vendidos ali na peixaria, na praia? Porque eles pescavam, mas ficavam muito tempo com aquele peixe no barco, e quando chegava para vender, eles não estavam assim, viçosos, né, apresentando vida, aquele aspecto de fresco. Até que lhe veio uma ideia de colocar dentro do barco, lá do navio, um tanque de água. E aí, então, esses peixes não estariam mortos quando chegassem. E isso funcionou em parte. Os peixes passaram a chegar num aspecto melhor, mas ainda não era muito bem o que ele queria. Até que ele teve a ideia de colocar, então, naquele tanque, o predador daqueles peixes. Porque antes da presença do predador, os peixes ficavam como ali no tanque? Preguiçoso. E o cara preguiçoso, né? Eu não tenho barriga, eu ia mostrar aqui, né? Mas alguém aí deve ter. A barriga cresce, né? Fica gordo, fica fora de forma. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema. O cara fica fora de forma e os peixes estavam assim, não estavam com aquela vida que ele queria. Mas depois dos predadores, o que os peixes tinham que ficar fazendo o tempo todo? Fugindo. E como eles chegavam quando chegavam lá na praia? Mais vivo do que nunca, né? Porque estava nadando com todas as forças, num espaço limitado para fugir do seu predador. Às vezes Deus que deixa o predador, irmão, na vida da gente. Às vezes o predador tem nome de uma enfermidade, às vezes tem nome de um desemprego, às vezes tem nome de um vizinho mala, seja o que for. A vida é assim. O que a gente não pode é deixar que os acidentes determinem a nossa vida. Como muitos de nós fazemos. Eu sou um azarado. Já ouviu alguém falando assim? Nada do que eu faço dá certo. Não tem jeito, é melhor morrer. E aí a gente vai falando um monte de besteira que não tem nada a ver com a realidade e a verdade da nossa existência. Somos produto da mão de Deus. Quem criou a gente foi Deus. Quem trouxe a gente à existência foi Deus. Então eu não posso me ver e deixar Satanás me fazer acreditar que eu sou um lixo, que eu não valho nada, que eu não presto, qualquer coisa semelhante. O problema não é o que a vida faz comigo, o problema é o que eu faço com o que fazem comigo. E aí uma última lição para a gente poder terminar. A gente não pode perder... peraí, só ilustrar essa. Os acidentes não determinam a nossa vida.
Aconteceu tudo isso com José, mas isso não determinou quem ele seria. Eu fiz questão de terminar a história contando ali da questão do sonho do rei, o colocando como governador, porque mostra que tudo que aconteceu entre o início e o fim não determinou quem ele seria. O que determinou quem ele seria foi o sonho, que era a revelação de Deus do que ele seria. Os acidentes, embora tenham causado tristeza, transtorno, dificuldade, seja o que for, não determinaram quem ele seria. O que se cumpriu lá no capítulo 41 foi o rei o colocando como a maior autoridade debaixo dele sobre todo o Egito. O sonho de Deus se concretizando. E agora sim, para terminar, a verdade de que a gente então não pode perder o foco do plano de Deus para as nossas vidas. A gente precisa viver conforme o plano de Deus, não conforme as circunstâncias. Quando eu estava fazendo essa mensagem, normalmente quando eu vou fazer, quando o pregador, de maneira geral, está fazendo a mensagem, é um momento assim que você já leva as lambadas, pelo menos parte das que você tem que levar, né? E essa questão aqui foi uma das que falou no meu coração, né? Viver conforme o plano de Deus e não conforme as circunstâncias. Não podemos viver conforme as circunstâncias, não podemos ser moldados pelas circunstâncias. A história de José continuou depois que ele virou governador do Egito. O que aconteceu com os irmãos de José, depois de alguns anos? Precisaram ir no Egito comprar comida. Havia uma fome no mundo inteiro, só lá que tinha. E aí eles vão lá comprar comida. Como a história se conclui? José traz toda a família para o Egito. Interessante que no momento em que ele se revela para os irmãos dele, ele diz, eu sou José. Eu sou José. E os irmãos ficam assim, né, assombrados. Como é que pode isso? E ele diz, mas não fiquem preocupados. Porque foi Deus quem permitiu que tudo isso acontecesse, porque vocês estão vendo no dia de hoje. Volta lá, busca papai, traz toda a família de vocês, que eu vou dar o melhor desse lugar para vocês viverem, e eu vou sustentá-los aqui na terra do Egito. Um homem que não foi moldado pelas circunstâncias. Que grandeza, que coisa extraordinária. Ele não foi moldado pelas circunstâncias. Agora, ele se torna um instrumento de Deus para a manutenção da vida dos seus familiares. Todos eles. E a gente sabe que mais do que isso, Deus não tinha um plano só para José. Deus tinha um plano para Jacó. Os filhos de José eram a materialização do plano de Deus para Jacó, que era o plano anunciado a Abraão, que passou por Isaac, que agora estava ali na mão de Jacó. Deus tinha um plano de Deus para todos os irmãos de José. De onde que vêm as 12 tribos? Só que quando a gente se apequena, a gente não consegue compreender que Deus também tem um plano para a gente começa a se comparar com o outro. A gente sente inveja do outro, a gente sente ciúme do outro, a gente se perde nessa caminhada da vida. Por quê? Porque a gente perdeu o foco do plano. Os irmãos de José eram simplesmente os patriarcas, ou os líderes, né, das 12 tribos que mais adiante seriam constituídas como as tribos de Israel. Patriarcas de cada uma daquelas tribos. Então Deus tinha uma posição de honra para eles. Eu tenho tentado ensinar isso à minha filha do meio, né? Dizem que filho do meio sofre com esse transtorno, né? Ciúme do mais velho, ciúme do mais novo, e a Aline está nessa fase assim, muito intensa, bastante ciumento. E eu tenho tentado ensinar para ela que você é única, Aline. Não, mas o senhor só ama meu irmão. Da Alana ela não tem nem muito inveja. Você ama meu irmão? Eu falo, não, você é única. Você é especial, não existe isso, não há essa possibilidade. E é uma verdade que eu creio que Deus quer ensinar a todos nós, amados irmãos. Como eu disse no início, alguns sentimentos, como ciúme, inveja, emburrecem a gente. Nos deixam ignorantes. Nos deixam ignorantes sobre a verdade e a realidade da nossa vida. José tinha um plano especial de Deus para colocar. E por isso que ele convoca e ele coloca José naquele plano especial. Mas não é porque José era melhor, apenas pelos seus desígnios ele fez aquela escolha.
E José não se apequenou por conta das circunstâncias. Não foi moldado por elas. Não perdeu o foco do plano de Deus. E ele deixa muito claro quando os irmãos chegam. Foi Deus quem permitiu tudo isso. O mal que vocês intentaram, Deus transformou para o bem. Para isso que vocês estão vendo. Podem ficar tranquilos. Eu não preciso ficar preocupados. O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu entendo que Deus quer dizer com tudo isso? Como cantamos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma restrição nessa declaração. Esse plano se estabelece e se torna realidade sobre a vida daqueles que amam a Deus. Sobre a vida daqueles que se entregam a Deus. Eu frisei para vocês aqui que José, quando chega na casa de Potifar, é reconhecido por Potifar que Deus estava com ele. Quando ele chega no cárcere, é reconhecido pelo carcereiro que Deus estava com ele. E quando diante do rei, foi reconhecido pelo rei que Deus estava com ele. Mas Deus está com aqueles que permitem a sua presença. Na palavra, Jesus vai dizer: eis que estou à porta, se alguém ouvir e abrir, eu entro. Eu estou batendo na porta. Eu quero entrar na sua vida. Eu quero mudar a sua história. Mas Jesus bate na porta, ele não derruba a porta. É necessário que abramos a porta e o deixemos entrar. São esses que amam a Deus. E aí uma pergunta para terminar: onde é que está a sua vida? Não adianta muito pensamento positivo se você está entregue à própria sorte, à mercê da atuação do maligno que tenta matar, roubar e destruir. Pode ler livro de autoajuda, pode pensar positivo, que vai de mal a pior. Para que a gente possa viver os sonhos de Deus, a gente precisa abrir a porta para ele entrar. A gente precisa que a vida esteja aonde? Aonde que a nossa vida precisa estar? Pode vir um tentando matar, que Deus vai colocar outro para dizer: não, não mata não. Pode vir um decidindo vender como escravo, que Deus transforma em mordomo. Pode vir um outro cometendo injustiça, que lá na frente Deus vai fazer alguém se lembrar e vai virar o jogo. É o que a Bíblia diz sobre a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. O justo aqui não é alguém que é bom, não. O justo aqui é alguém que foi justificado. E esse alguém justificado, ou seja, declarado justo, foi declarado justo não por uma justiça própria, mas porque ouviu Jesus batendo na porta. Batendo na porta dizendo: meu filho, eu te amo. Ele ouviu essa voz dizendo: meu filho, eu amo você. E a despeito de poder ter hesitado durante algum tempo, não acreditando: Senhor, mas eu matei, eu roubei, eu estuprei. E ele insistiu: eu amo você. Senhor, mas eu trabalho para o Império Romano, eu oprimo esse povo aí, ninguém vai com a minha cara. Ele falou: mas eu gosto de você assim mesmo. Senhor, eu já tive 5 maridos. Ele fala: não, na verdade 6, mas isso não muda nada, eu amo você. Senhor, eu sou prostituta. Ele fala: eu sei, então por isso que eu estou batendo aqui na sua porta. Esse que foi justificado foi convencido desse amor. E aí abriu a porta para Deus, abriu a porta para Jesus. E aí, a partir de então, Jesus, de uma maneira tão educada, tão compreensiva, tão paciente, tão suave, começou a conduzir a vida daquela pessoa. Aquela pessoa representa eu e muitos aqui, que um dia ouvimos a voz de Deus dizendo que nos amava,
que um dia abrimos o coração para Ele. E desde então a nossa vida começou a mudar. A perfeição está assim lá do outro lado do mundo, né? No Japão. Ainda tem uma longa caminhada, mas quando a gente olha para trás, a caminhada também já foi longa demais. Já mudou muita coisa, porque Ele entrou na nossa vida. E aí, pouco a pouco, aquele plano, aquele sonho dele vai se tornando realidade. Então, o desejo é que a pergunta provoque uma profunda reflexão e o leve à mais importante decisão que alguém pode tomar na vida. E essa decisão não é se tornar membro dessa igreja. Essa decisão não é adotar uma religião, mas é a decisão de colocar a vida na mão de Deus. Falar, tá aí. A partir de hoje eu vou buscar esse Deus. A partir de hoje eu vou orar a Ele, eu vou falar com Ele, eu vou procurar conhecer esse Deus. A partir de hoje eu vou dar ouvidos para o que Ele tem para me dizer. Essa que é a grande decisão e mais importante decisão. Porque Deus tem planos para a sua vida. E o desejo do meu coração é que Ele se torne realidade no nome de Jesus. Amém. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas a continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só Tua presença pra me alegrar. Vamos colocar em pé. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho,
forças volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Feche seus olhos. Os sonhos de Deus para a sua vida são maiores do que você pode imaginar. São maiores do que os seus sonhos para si mesmo. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. O Senhor bate a porta do seu coração. Os sonhos de Deus são Dizendo: filho, eu amo você. E o que eu quero ministrar de ensinamento na sua vida é para que você tenha uma vida abundante. Deus falando contigo. Talvez você ainda não tenha tomado essa tão importante decisão. Mas nessa hora ouve a voz de Deus. E aí no seu coração você diz: tá bom, Jesus. Eu entendi que o Senhor me ama. Pode entrar. A partir de hoje eu não quero andar mais sozinho. Eu quero aprender da vida com o Senhor. Eu quero ser orientado pelo Senhor para que os teus sonhos se tornem realidade sobre a minha vida. Se você nessa noite faz essa oração, abrindo o seu coração para Jesus, eu quero lhe dar o parabéns pela decisão mais importante que você acaba de tomar na sua vida. A sua vida não se tornará perfeita, terá muitos acidentes, mas nada poderá impedir que os planos de Deus se tornem realidade sobre a sua vida. Se você desejar se identificar para que eu ore com você, onde quer que você estiver, você pode levantar a mão. Volto a dizer, não é uma adesão a essa igreja e tampouco a uma religião, mas é algo entre você e Deus. A decisão que você toma de abrir a porta do seu coração para Jesus, para que Deus tenha a sua vida nas mãos dele e conduza você. Se você fez essa oração porque entendeu a mensagem, Deus falou no seu coração, levantar ou não a mão não é a questão principal. A questão principal é o que está acontecendo aí no seu coração. Então, se você quiser que eu identifique e esteja orando de maneira mais específica pela sua vida, onde você estiver, daí mesmo pode levantar uma das suas mãos e nós estaremos orando por você. Há alguém nessa noite? Deus abençoe. Pode baixar a mão lá atrás. Mais alguém nessa noite? Só se Deus falou no seu coração e você tomou essa decisão tão importante. Mais alguém nessa noite? Como já disse, o levantar a mão não é a questão mais importante. A
questão determinante é o que está acontecendo no seu coração nessa hora. O que Deus está ouvindo o seu coração falar para Ele. Deus querido, muito obrigado, porque essa notícia que é muito boa, do Teu amor por nós, de que se importas conosco e tem um plano para a nossa vida e na nossa vida. Obrigado, Pai, porque essa mensagem tem alcançado milhares e milhares de pessoas espalhadas ao redor do mundo. Muito obrigado a Deus por nos relembrar dessa verdade nessa noite, que somos queridos. Pedimos ao Pai que nos dê sabedoria e discernimento para tratar com os acidentes ao longo da caminhada, os quebra-molas, as depressões da vida, que possamos passar por elas, quebrando o parafuso, afrouxando um outro, mas jamais permitindo que nada mude a convicção de que o seu plano não pode ser impedido e se tornará realidade na vida de cada um de nós. Que as depressões não nos tornem pessoas amarguradas, infelizes, pessimistas, que as circunstâncias não nos convençam determinando do que será a nossa vida, mas que os nossos olhos permaneçam firmes no Senhor, aos trancos e barrancos, que possamos seguir em frente contigo, pela esperança, pela fé, de que aquilo que tens se estabelecerá no tempo determinado pelo Senhor. Que de fato, ó Deus, o nosso amor por Ti cresça a cada dia. Queremos ser aqueles que Te amam cada vez mais e mais, de forma que mesmo que Satanás conspire para matar, roubar e destruir, tenhamos plena convicção no nosso coração que o Senhor e os Teus anjos conspiram em nosso favor, para que cheguemos onde quer que cheguemos, para que se cumpra sobre nós os planos do Senhor. Muito obrigado por tudo isso. Pedimos a Tua ajuda no nome de Jesus. Ó Deus, eu aproveito ainda nesse momento para orar em favor da Ana Nóbrega, prima da nossa Raquel, que sofreu mais um AVC, está internada ali em Volta Redonda. Ó Deus amado, Tu sabes o quanto isso mexe com a família, com os entes queridos. Tu sabes, ó Deus, da gravidade, da intensidade desse acidente. Mas nós suplicamos, porque confiamos no Senhor, a visitação do Senhor sobre ela. Conforme a vontade do Senhor, que o Teu poder seja derramado sobre aquela vida. Nós Te pedimos a cura e a restauração no nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor esteja operando sobre ela e os seus familiares. Amém e amém. Antes do fim, há uma convocação aqui para o Melhor Café. É isso, Silva? Melhor Café. É um café, um encontro para o pessoal da terceira idade, viu, Edinho? O pessoal que já tem cabelo branco, né? Sábado que vem, dia 3, está todo mundo olhando para o Edinho agora, né? Dia 3, às 16 horas, aqui na igreja. Então, todo mundo do Edinho para cima está convocado, pode vir, né? Café, é o melhor café, que é o café aí para o pessoal da melhor idade. Abençoa quem está perto de você aí, abençoa os nossos visitantes, né? Um sorriso, um aperto de mão, um abraço, e vá em paz em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. Vamos em paz, que Deus a todos abençoe, no nome de Jesus. Te dar